estou na doutrina espírita desde os 8 anos de idade. Vou fazer 61 anos agora. É muito tempo de doutrina espírita. E raras vezes, por incrível que pareça, faço palestra desde os 14, 15 anos de idade. E faço palestra, então, há muito tempo. E raramente eu tenho a oportunidade de trazer esse tema de Allan Kardec. Confesso a vocês que, como há muitos anos já eu faço programação de palestras em casas espíritas, eu sempre tentava não colocar para mim esse tema, ou se me falasse, Conceição, escolhe um tema. Eu sempre tentava sair pela tangente, né? Buscar outros temas. Por quê? Por receio, por temor, por desconhecimento? Não. Por profundo respeito. Eu acho que eu não me considero com mérito suficiente para trazer a beleza desse tema, que é falar desse espírito que é Allan Kardec, a qual eu, particularmente, meus irmãos, meus pais, meus filhos, meu marido, nessa atual encarnação, somos assim eternamente gratos. Porque se não fosse Allan Kardec, hoje certamente eu não estaria aqui, hoje certamente eu não teria a formação cultural, intelectual, forma de ver o mundo, né? E um mínimo de harmonia para atravessar todas as dificuldades que todos nós enfrentamos na vida, eu não estaria aqui sem como eu estou hoje, né? Extremamente emocionada e feliz. Por quê? Porque a gente está fazendo esse ano 10 anos de Casa da Prece Chico Xavier. Nós somos criança, né? As casas espíritas da zona sul do Rio de Janeiro têm, em média, 70 anos. Então, tirando a gente, excluindo, senão a média dá uma caída, né? Nós somos os bebês, os pré-adolescentes, né, do movimento espírita, com uma casa espírita aqui na zona sul do Rio de Janeiro. E por ser 10 anos, essa palestra de hoje, para nós que somos uma casa espírita, não somos uma casa kardecista, porque como nós vamos ver a seguir, kardecista, não existe esse termo, nem kardecismo. Por quê? Porque a doutrina não é de Kardec. Nós vamos repetir isso até o final, porque isso é um serviço, uma obrigação que a gente tem para com esse personagem que aqui esteve entre nós, que é o Allan Kardec. O que existe é espiritismo, a doutrina dos espíritos. E ele deixa isso muito claro. E a gente pretende também, audaciosamente, ao longo dessa conversa, poder deixar também isso bastante claro. Então, por ser uma casa espírita, e amanhã, dia 3 de outubro, né, ser o aniversário de Allan Kardec aqui na Terra, né? Quem sabe que ele já partiu um plano espiritual há quase 200 anos, mais de 150 com certeza, a gente trouxe esse tema. O slide inicial, por favor, Ana. Bom, o nosso tema, enquanto a Ana começa a projetar, o nosso tema é a atualidade da obra de Allan Kardec. Ou seja, a obra de Allan Kardec, ela foi lançada, né? A obra, o livro, ele compilou, editou, publicou alguns livros, né? Isso foi no meado do século XIX, 1850 e pouco, até 1860 e pouco. Então, gente, tem mais de 150 anos, daqui a pouco tem 200 anos. Será que o que contém essa obra ainda serve para o nosso dia a dia? Estejamos nós na Terra, estejamos nós no mundo dos espíritos já desencarnados? E é isso que a gente traz, então, nessa noite, com tantos desafios que a Terra vem enfrentando desde então até os dias atuais, né? Porque desafio é o nosso nome, né? Podia até trocar Terra e botar desafio, porque realmente nós sabemos que viver num mundo com pessoas abençoadas como nós, espíritos desencarnados como esses, é um grande desafio, né? Próximo, por favor.
Mas aí, primeira coisa que a gente tem que questionar é quem, afinal de contas, é Allan Kardec. E é isso que a gente pretende analisar aqui e apresentar. Quando surge esse personagem Allan Kardec? Porque se você for à França e buscar nos arquivos de 1800 e pouquinho o nascimento de Allan Kardec, não existe. Não existe, né? E é o que a gente vai ver. Então, alguns de vocês, devem conhecer, não sei se essa edição do Livro dos Espíritos tem, vários livros do Allan Kardec, que a gente vai ver quantos são, né? Tem a figura do Allan Kardec, então muitos devem conhecer, mas como Conceição, que não tem, sendo ele francês, o registro de certidão de nascimento. E é isso mesmo que a gente quer refletir. Bom, a gente começa com um livro escrito pelo nosso querido espírito Humberto de Campos. Tem até uma rua aqui no Rio, no Leblon, né? Humberto de Campos foi um grande escritor, um grande poeta, né? No livro Cartas e Crônicas, a gente deve ter aqui na biblioteca, a gente já deve ter até de graça para download na internet, é curtinho, cheio de casos muito interessantes. Um desses casos que Humberto de Campos traz, através da discografia do Chico, é que em 31 de dezembro de 1799, ou seja, quase 1800, fechando as portas do século XVIII para entrar no século XIX, no mundo espiritual ocorre uma grande reunião. Reunião VIP, reunião top, elite espiritual, né? Sobre a coordenação de Jesus, foi reunido grandes missionários. E eles tinham uma missão, eles deveriam contribuir para a evolução da humanidade, né? E por que essa época? Porque era a época das luzes, né? Era a época que o mundo estava em ebulição, né? Novas ideias, novas formas de ver a educação, a filosofia, a ciência, as áreas humanas, estava florescendo, borbulhando. Então, era uma época bastante propícia, né? E o objetivo, então, era preparar a Terra para receber a terceira revelação. Quem sabe que a primeira foi Moisés, a segunda Jesus, e deveria vir uma terceira, que Jesus, inclusive, disse que no momento oportuno ele enviaria o Consolador prometido. Próximo, por favor. Bom, e estava também presente ali, entre os missionários, não necessariamente ele era um missionário, o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, gente, era um espírito extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Isso não tem como a gente questionar pela logística, pelos planejamentos, pela estratégia. Mas a parte moral e ética ficava um pouco aquém, ou bastante aquém, porque ele usava toda essa inteligência dele, ainda, infelizmente, para ganhar territórios, né? E os louros de ganhar guerras para o seu país, né? Vale ressaltar aqui que o Chico contava que Napoleão foi, numa encarnação bastante anterior, Júlio César, o grande imperador conquistador romano. Lembra, gente, Júlio César com Cleópatra, rolou romance, não rolou? Não lembra? Nunca ninguém aqui assistiu Asterix e Obelix lá no Egito. Aí onde tinha Asterix e Obelix, francês, assim como Allan Kardec e Napoleão nessa encarnação, tinha o Júlio César, que também já era um estrategista, etc. Né? Mas voltando a Napoleão. Napoleão, ele tinha também, foi dado a ele a incumbência de ajudar a essa vinda desse novo advento, dessa terceira revelação. Né? E o que acontece? O que a gente sabe da história? Ela não rolou. Né? Napoleão se deixou tragar, levar pelos mares, pelas ondas, pelos ventos, né? Da conquista da matéria da Terra. Infelizmente, porque era um espírito, sim,
nível de intelectualidade já muito avançado. Uma pena, né? Mas, dentre esses desencarnados, um se destaca. Era um espírito de grande evolução moral, ou seja, era um espírito sábio, que tinha as duas asas da sabedoria já bem estabilizada, que é a inteligência e a ética e a moral. Napoleão ainda não era um espírito sábio nessa última encarnação como Napoleão. Hoje a gente não pode falar, não temos informação para isso ainda, né? Mas o Napoleão tinha muita inteligência e pouca ética e moral. Esse espírito, um outro espírito que lá estava, tinha já essas duas asas bem equilibradas e trabalhadas, né? E ele iria reencarnar na Terra. Aí a gente se pergunta, quem é esse espírito? E todo mundo deve estar pensando, Allan Kardec. Não. Próximo ano. Esse espírito de grande elevação moral, que iria reencarnar em breve na Paz, tinha uma missão muito específica. Ele deveria concentrar informações, analisar, estudar, pesquisar, para implantar a doutrina espírita na Terra. Próximo, por favor. Quem é? É um francês, nascido em Lyon, a uns 400 quilômetros de Paris, em 3 de outubro de 1804. E desencarna em Paris aos 65 anos. Só um detalhe, quem já foi a Paris sabe, um dos passeios, além do Torre Eiffel, etc., é o Père Lachaise, né? É o cemitério. Eu sou espírita desde criança, a primeira vez que eu fui, que eu achava um absurdo, espírita falava, eu vou em Père Lachaise, ver o túmulo do Hippolyte Léon, eu vou em Père Lachaise. Aí eu falava, gente, que absurdo, se divertir no cemitério. Gente, quando eu cheguei, eu sortei que tinham vários filósofos intelectuais da França, né? Gente, eu fiquei assim, olha tá o túmulo de fulano, olha tá o túmulo de ciclano, sabe? Aí cheguei no túmulo do Hippolyte, né? Porque nos arquivos franceses que existe é o Hippolyte Léon Denis Rivage, né? Gente, é lindo, é o túmulo mais badalado e visitado, tá? Tanto que é tanta gente que quem passa, né, principalmente orientais, muçulmanos, né, que não tem muito contato com o cristianismo e tal, e nunca ouviram falar do Hippolyte, param e perguntam para a gente quem é essa pessoa tão importante, né? E tem senhorinhas que moram em Paris, todo dia vão lá, trocam aguinha, botam florzinha, muito legal, vale o passeio, tá? Mesmo para a gente que é espírita. Bom, como a gente estava falando, esse espírito já era um sábio, né? Talvez ainda não um espírito perfeito, mas um sábio que veio com uma missão. É o Hippolyte Léon Denis Rivage. O próximo, por favor, Ana. Bom, é importante a gente saber que o Hippolyte ele era católico, de família católica. Mas já jovem, né, como faziam as famílias abastadas da Europa, e até hoje em dia, manda seus filhos estudar onde? Na Suíça, né? E a Suíça era um país protestante. E ele, então, já desde cedo tem contato com essas questões de diferenças religiosas, né? Em que a essência é a mesma, mas a forma de expressar os rituais, etc., são diferentes. Como Estevão apresentou aqui na semana passada, né? Quando ele foi falar da questão da tolerância religiosa, né? No Espiritismo. E o Hippolyte, então, estudou, se destacou como um dos grandes discípulos na Suíça de Pestalozzi. Quem era o Pestalozzi? Pestalozzi, na época, gente, equivaleria a um Nobel de pedagogia se existisse. Né? Assim, ele era o topo. Por quê? Porque Pestalozzi estava aproveitando a época da Europa para propor reformas profundas na educação. Né? E aí, depois, então, finaliza seus estudos na Suíça com Pestalozzi, o Hippolyte retorna à França. Né? E aí, quando ele retorna à França, ele se torna um professor. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Quantas encarnações
nós vamos ter que ter para poder dar aula de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada em francês. Né? Então, ele conseguia. Então, você começa a perceber que era um espírito muito estudado. E o jovem, né? Porque ele terminou praticamente o quê? Devia ser com 16, 18 anos, a escola da Suíça e retorna à França, que era diferente, né? Do estudo de hoje em dia. Então, muito pouco tempo de vida para ter adquirido tanta coisa, né? Eu, por exemplo, sou física. Aula de que eu posso dar aqui? Matemática. Falo francês, mas não posso dar aula, né? Então, é física e matemática, assim, pelas bordas, porque muita coisa eu não me lembro mais. Cálculo, talvez, uma matemática um pouco mais avançada. Mas isso tudo, gente, né? Então, a gente já começa a ver, né? Pedagogo, ele lutou pela democratização, ou seja, a abertura das escolas francesas para todos, e não só para a elite. Gente, eu não sabia. Recentemente, eu acabei sabendo que o trabalho que Allan Kardec fez, desculpa, gente, oh, meu Deus, Hippolyte, né? O trabalho que Hippolyte fez, é que o tema fala de Kardec, eu estou com Kardec na minha mente. O trabalho que Hippolyte fez foi tão importante que, até hoje, o atual ensino francês tem sua base a mão de Hippolyte. Ele participou da grande mudança e renovação do estudo francês e muita coisa a França utiliza até hoje. Né? Então, a gente vê que, em termos de educação, de pedagogia, ele se destacou ali em Paris. Paris, gente, para quem não sabe, nessa época, era Nova York, era a Big Apple de hoje. Tudo era Paris, tudo era Paris, tudo era Paris. Né? Como a gente vê em muitas novelas antigas de época, tudo era Paris. Hoje tudo é Nova York. Está mudando um pouco, mas ainda nos parece que é. E ele era membro da Real Academia de Ciências Naturais. Vejam vocês, ele não era astrônomo, ele não era físico, ele não era químico, ele não era biólogo, ele não era das ciências médicas, mas, no entanto, ele era aceito nessa academia, em que você tinha físicos, químicos, biólogos, pessoas ligadas às ciências, né? Astrônomos, e de diversas outras sociedades importantes francesas. Então, ele se tornou, o Hippolyte, um personagem importante naquela sociedade. Que sociedade? Intelectual, sociedade culta, né? Aos 28 anos, ele se casa também com uma professora, ela é professora e artista plástica. Eu também não sabia. Existem museus ao redor do mundo com obras da Amélie Gabrielle Boudet. Né? A Amélie, ela deu uma propulsão diferenciada a uma certa área da pintura. Então, é muito interessante. Se você buscar ela como artista plástica, você vai encontrar essa contribuição dela. Então, também se casou com uma pessoa culta, intelectualizada, e os dois tinham algo em comum, extremamente humildes, mas extremamente sérios. Não é porque você é humilde que você não vai ser sério, né, gente? A gente é humilde, temos que ser sério, levar as coisas a sério, né? E o que mais posso falar? Sim, eles não tiveram filhos. Próximo, por favor, Ana. Estamos falando do Hippolyte, tá, gente? Bom, Paris, meados do século XIX, 1855, começam a ocorrer certas mudanças. Até então, a gente fica imaginando bem confortáveis, né? Porque os dois tinham muita cultura, então você pressupõe que já vem de uma família abastada financeiramente, né, gente? Para a época, né? Então, mas mudanças começam a chegar na vida do Hippolyte. E parte do que a gente vai apresentar aqui em relação às mudanças está no livro Obras Póstumas, na segunda parte, leiam. É Kardec escrevendo, isso é uma coisa raríssima. Ele escrevendo. Né? Depois nós vamos dizer por que é errado, na segunda parte, tá? Publicado pelo Allan Kardec. Por que começa a haver mudanças? Porque estava em voga em Paris
as mesas girantes. Conceição, o que é mesa girante? O que estava em voga? Alguém aqui já ouviu falar na brincadeira do copo? Eu me lembro, a única vez que eu vi, também devia ter uns 14, 15 anos na minha cidade natal, eu fui no aniversário, na casa de uma amiga, aniversário do irmão, nem me lembro de quem, gente. Eu só me lembro dessa cena. Estava lá, garotada e tal, o pessoal da minha idade, de repente todo mundo, vamos, vamos. Aí eu, tolinha, fui atrás de saber o que ia rolar. Aí, de repente, eu vi uma mesa de centro, assim, de uma sala, e o pessoal com copo. E aí, quando a brincadeira começou, já é de espírita há muitos anos, eu sabia que aquilo ali, porque na minha época, a reunião mediúnica era aberta ao público. Eu, pequenininha, eu já assistia. Então, eu sabia que aquilo ali não era para brincar. Caí fora, né? Mas estou falando isso foi quando? Ai, gente, nem lembro. Eu ia falar do século. Meados dos anos 70, eu já estou na tumba, né, gente? Mas acho que meados década de 70, devia ser meados, final, não lembro. Bom, vamos lá. Então, para vocês verem que quando eu era adolescente, nossa, teve uma época da brincadeiras do copo, assim, que era um moço, todo mundo queria fazer a brincadeira do copo. Há pouco tempo, eu acho que um dos meus filhos disse que tinha voltado essa moda. Então, na época lá em Paris, não era copo. Rolada era mesa rolante. Aí não precisava nem de botar copo. Né? Na casa da minha amiga, ainda botaram os copos. Não precisava de copo. Era só as mesas. As mesas giravam, as mesas batiam o pezinho, fazia pergunta para a mesa. Você está feliz? Bate uma vez o pezinho. Ela levantava e batia o pé no chão. Você está feliz? Não. Dá duas batidinhas. Ela levantava e todo mundo via. Não eram, então, fenômenos isolados. E começou a pipocar mesa girante país afora, né? Lembrando, gente, que esses fenômenos sempre existiram, mas também pretendo não esquecer e voltar nisso, tá? Bom, então aqui eu fiz questão de trazer o texto Ipsiliteris que Allan Kardec coloca no livro Obras Póstumas, dizendo que o Hippolyte, em 1854, foi pela primeira vez que ele ouviu falar de mesa girante. Gravem essa data, 1854. E falou que esse senhor era um magnetizador, mas uma pessoa de muito respeito. Né? E ele diz, Hippolyte falando, encontrei um dia um magnetizador, senhor Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e me disse, Hippolyte, você já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo que elas girem e caminhem à vontade. Dá comando à mesa, sabe? Né? E aí, Hippolyte responde, com efeito muito singular, mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Magnetismo de quem estivesse naquelas reuniões ao redor da mesa. E o magnetismo das pessoas fariam com que a mesa andasse para um lado, andasse para o outro. Essa era a ideia inicial do Hippolyte, né? Os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em outros locais, né, da França, em algumas outras cidades, não permitiam dúvidas acerca da realidade do fenômeno. Ou seja, não era, porque na época teve gente até que achava que era surto coletivo, que era ilusão coletiva, ou que era truque de mágicos, ou que era pessoas querendo enganar o outro, fazer umas brincadeirinhas. Mas aí, já nessa época, em 54, já dava para ver que não era bem por aí, que tinha algo mais. Próximo, por favor, Ana. Oi? Isso. Bom, passado um tempo, continua Hippolyte. Encontrei-me novamente com o senhor Fortier, que me disse, temos uma coisa mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isso agora, aí, Hippolyte falou.
Isso agora é outra questão. É uma outra coisa, porque se ela responde, tem algo inteligente por trás. Então, isso é outra questão. Aí o Hipólito continua. Eu só vou acreditar quando ver e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar. Nunca provamos isso, né, gente? Nervos para sentir. Mesa também não tem nervos. E que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazermos dormir de pé. Então, deixando bem claro que o Hipólito não foi Maria vai com as outras, João vai com as outras, né? Ele analisou, raciocinou, cara, como uma mesa se mover, até tá, magnetismo. A física pode até explicar isso daí, né? Ajudar essas explicações. Mas uma mesa falar, responder, tem que ter uma inteligência. Então, o Hipólito diz, cara, estou fora. Porque agora os caras já estão vindo com uma teoria aí que não rola, não dá. Como que uma mesa vai falar? A mesa não tem cérebro, a mesa não tem nervo, vai falar como? Né? Porque a gente viu que ele também entendia de anatomia. Estava bem ciente. Próximo, por favor. Aí, gente, passado mais um tempo, no ano seguinte, estava em começo de 55, encontrou com o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que falou de novo dos fenômenos durante uma hora para o Hipólito, e estava todo entusiasmado com essa questão das mesas, falando, né? Ele era corso, de temperamento ardoroso e enérgico, e eu sempre lhe apreciar as qualidades que distinguem uma grande e bela alma. Porém, ele estava dando crédito ao seu Carlotti, mas olha como ele era racional. Porém, falou bem claramente aqui, né? Me perdi no porém. Ele era curso temperamento ardoroso. Desconfiava da sua exaltação. Ou seja, ele não aceitou de primeiro. Estava sempre, como diz no popular, com a pulga atrás da orelha. E é assim que a gente tem que ser, porque eles também têm que usar a lógica e a razão. Não é só o coração, é a emoção, né? Foi a primeira pessoa que me falou na intervenção dos espíritos. Ou seja, o senhor Carlotti já veio com uma teoria que ali poderiam ter espíritos ajudando a fazer aqueles fenômenos acontecerem. E me contou tantas outras coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Um dia, aí fala o senhor Carlotti para o Hipólito, um dia o senhor será dos nossos. Aí o Hipólito responde, veremos isso mais tarde. Próximo, por favor. Aí, claro, gente, ele aceita. Porque era um falando, outro falando, ele falou, eu vou lá ver com meus próprios olhos. E com a minha lógica e com a minha razão, né? Por quê? Porque são pessoas, eu estou indo em casa de pessoas inteligentes, honestas e sérias que fazem essas experiências. E vou tentar ver o que é aquilo ali, afinal de contas, né? Aí ele continua. Foi a primeira vez que eu presenciei o fenômeno das mesas que giravam, 1855. Saltavam e corriam em condições que não dava para ter dúvida, né? Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa artósia com auxílio de uma cestinha. A gente está lá no livro dos médicos. Prende um lápis na cestinha, coloca a mão sobre a cestinha e um papel. E o lápis ou a caneta, a cestinha vai se movendo e vai escrevendo. Tá? Quem fez o livro dos médiuns, a gente fala disso lá, né? Porque está lá. Minhas ideias, é o Hipólito falando, estavam longe de precisar-se. Mas havia ali um fato que necessariamente tinha que ter uma causa. Onde se viu, gente? Cestinha e escrever, né? Ideias próprias. É uma coisa, o computador não escreve ideias próprias. Tem inteligência artificial, mas inteligência artificial é alguém que está programando. Então, tem que ter um ser inteligente, né? Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, que eram reuniões fúteis. A do copo lá da minha amiga, todo mundo ria, dava gargalhada, brincava, né? No passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Aí mexeu com um pesquisador,
com o cientista, não é nem pesquisador. Pesquisador é atual, quando a gente se dedica a uma área do saber. Cientista é como ele, que dominavam várias áreas. Isso é o que a gente chama hoje de cientista. Próximo, por favor. Sim. Então, ele inicia um estudo sério e profundo dos fenômenos espíritos. Gente, a Conceição, fenômeno espírito começou a rolar na França, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no meado do século XIX, gente? Não. Desde que tem homem, ser inteligente na Terra, já rola, gente. Sempre existiu os druidas, as bruxas, pobre coitado, e os bruxos, a gente só fala das bruxas, né? Vamos dar palco aqui aos meninos, né? Os bruxos, os magos, as pitonisas na Grécia. Lembra, cortando o cordão? Adoro aquela cena do Hércules. Só me lembro daquela cena no filme, lá de infantil, né? Sempre existiu, sempre existiu. Só que chamou tanta atenção, foi tanto barulho em torno desses fenômenos, que despertou a atenção da galera. E dentro dessa galera tinham pessoas sérias, cientistas, querendo correr atrás e investigar. Ótimo. Importantíssimo a gente dizer, o Hippolyte Léon Denisard Rivail não era médium, nem Allan Kardec. Não era médium. Isso era ótimo. Ele ficava isento, ele assistia os médiums promovendo lá os fenômenos, ficava de fora analisando. Estrategicamente não veio o médium, senão ele poderia interferir no experimento. E o que ele faz? Gente, ele era um cientista, ele era uma pessoa que tinha método científico. O que ele faz? Ele começa a elaborar pergunta para esses espíritos. Muitas perguntas começaram a fervilhar na mente dele, e ele tinha em torno de 50 anos aí, e como que esses espíritos respondiam se ele não era médium, o Hippolyte não era médium? Ele passava as perguntas para os médiums, que ele dava uma certa credibilidade, sabia que eram pessoas sérias, dignas, honestas, etc, 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 né? E que não ficava, fenômeno, se materializando, não. Pessoas zen, tranquilas, que usavam a lógica e a razão, né? Para vários médiums na França, na Europa, começa a mandar carta para várias partes do mundo. O mundo era pequeno, né, gente? Porque não tinha o WhatsApp, redes sociais, internet, então era pouco, mas ele conseguia mandar. E esperava essas respostas. Para cada pergunta que ele fazia, ele enviava só para um médium? Não. Ele enviava para vários médiums. Aí vinham as respostas. E aí ele selecionava. Um número maior de respostas que tinham a ver, ele separava daquelas totalmente fora. Se uma, duas era fora, ele ficava com a maioria. E mesmo assim ele analisava. Óbvio. É óbvio. Eu faria, porque não ele, né? E próximo, por favor. Então, vamos deixar bem claro, formulou perguntas aos espíritos. Gente, 2 anos depois, 2 anos, em 1857, o que ele faz? Ele pega todas essas perguntas. Gente, imagina, naquela época não tinha internet, por favor, né? Todas essas perguntas, né? E todas as respostas que recebeu dos médicos. Organizou tudo e publica um livro. Então, ele não deu a resposta. Ele só não, né, gente? Por favor, entre aspas. Mas o que ele fez? Vou usar o só entre aspas. Todo mundo está vendo as aspas em sós, né, gente? Então, ele somente faz as perguntas e organiza, estuda as respostas, analisa para ver aquelas que dá para levar a sério e as que ele tem que descartar. Claro que sobre a intuição, a proteção daquela assembleia de espíritos top, VIP, de alto nível, que fez antes de Hippolyte encarnar, que a gente começa no início falando, né? E aí ele publica um livro com 501 perguntas. Depois de um tempo, vai fazer uma revisão e faz uma nova edição com 1.019 perguntas. Perguntas.
espíritas. Ele não responde. Quem responde, Conceição? Os espíritos. Ok. Qual o nome desse livro, gente? Sim, próximo, por favor. O Livro dos Espíritos. Uai, Conceição, mas você não disse que era do Hippolyte? Por que aparece o nome de Allan Kardec? Quem é Allan Kardec? É o espírito que respondeu? Não, porque a gente viu que mandava para vários médiuns. Espíritos distintos respondiam. Então, este livro é publicado com o pseudônimo. Ele arranja um nome que vai proteger, tirar de cena o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, a partir desse momento, ele começa a usar esse pseudônimo, como se fosse um apelido, um novo nome, Allan Kardec. Então, nesse momento é que surge Allan Kardec. Por isso, se você procurar a certidão de nascimento, não tem. Pode ter de outros Allan Kardec, não desse. Não tem. O que tem é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E por que, Conceição, que ele faz isso? Ele tinha receio de ficar mal na fita, com a intelectualidade, com os cientistas da época? Não. Ele faz isso por algumas razões. Por exemplo, se vissem que era o nome do Hippolyte no livro, vários iam dar credibilidade só por ser Hippolyte. Então, ele quis falar, não, vou botar um nome que ninguém sabe, Allan Kardec. Onde ele arranjou esse nome? Esse nome foi um mentor espiritual dele, nesse tempo, olha, 55, 57, nesses 2 anos, o mentor espiritual dele, através desses médiuns, que ele entrava em contato, falou que numa das encarnações, ele foi um druida. Onde, gente? Lá na terra do Asterix e Obelix, na própria França, na Gália, né? Então, ele foi um druida com o nome... Lembra, gente, do druida? Panoramix, aquele barbão? Ele foi um desses druidas daquela época. Então, ele falou, legal, vou usar esse nome, Allan Kardec, tá? E uma outra razão. Primeiro, para não darem credibilidade sem lerem, sem analisarem. Ele não estava esperando credibilidade primeiro. Ele queria que as pessoas lessem e leem até hoje, e estudem e analisem. Não aceita por aceitar, né? E, em segundo lugar, também, é porque ele quis deixar bem claro: este livro não é meu. Se fosse meu, eu poria Hippolyte. Esse livro é o livro dos espíritos. Então, o que está aqui, o que eu, Hippolyte, fiz, eu organizei, estudei, analisei, passei os 2 últimos anos camelando, como se diz na gíria popular, para poder montar esse livro. O que está aqui de ensinamento, que é o filé mignon desse livro, gente, não são as perguntas, são as respostas. As respostas que estão aqui não são minhas, é dos espíritos. Por isso, reafirmando, não existe kardecismo. Ismo é doutrina, seria a doutrina do Kardec. O que está aqui de doutrina não é de Kardec, nem do Hippolyte, é dos espíritos. Então, não façamos isso. Isso é um desserviço que a gente faz a esse espírito. Quando uma pessoa fala, dói o meu ouvido. Porque, para mim, soa um desserviço. Aquele que fez, se esforçou para o nome dele não estar aqui. Né? Então, gente, Conceição, mas quando eu falo que sou espírita, as pessoas ficam assim no ar. Gente, você quer falar? Fala Kardec, já ouvi Kardec. Kardec, Chico Xavier. Mas jamais kardecismo e kardecista. Isso não existe. Quem fala isso está supondo que Kardec tem uma doutrina que eu desconheço. Nós, da doutrina espírita, do movimento espírita, queremos descobrir, porque não conhecemos. O que nós conhecemos é a doutrina dos espíritos. Próximo, por favor, Ana, tem bastante coisa aí. Bom, para vocês terem uma ideia da genialidade do Hippolyte,
partir de agora, Allan Kardec, né? Olha a pergunta número 1, gente, que ele faz. Eu faria. Quem é Deus? Ele fez que é Deus. Já na pergunta, ele quer dizer o seguinte para os espíritos. Eu, Hipólito, agora Allan Kardec, sei que Deus não é igual a gente. Se fosse igual, poria quem? Então, ele bota que é Deus. Que é Deus. Porque ele não é um quem, ele não é uma pessoa como nós, ele não é um ser humano. Né? Ele é um pai, ele cria seres humanos, seres inteligentes. E vem a resposta que não é dele, é dos espíritos. Próximo, por favor, Ana. Bom, como é que está organizado o livro dos espíritos? Rapidamente, uma introdução que vale a pena ler, porque é assinada pelo Hipólito, agora por Allan Kardec. Então, é muito legal que você vê ele falando. É a introdução, ele escreve. Depois ele passa a bola para os espíritos responderem. O Prolegômenos, que é um prefácio, gente, é assinado por espíritos de altíssima escola. E cara, como é que você sabe que é? Quem te falou que é? Gente, espreme as palavras e Deus sai. O nível do conteúdo, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, etc. Parte primeira, das causas primárias. Parte segunda, mundo dos espíritos. Parte terceira, leis morais, são os ensinos de Jesus à luz da doutrina. Parte quarta, olha que livro, gente. Esperanças e consolações, depois conclusão. Nós vamos voltar, tá? Nós vamos, Ana? Bom, gente, esse livro dos Espíritos, se você analisar e estudar profundamente, você percebe que ele apresenta 3 aspectos. Não é só religião, mas é ciência, filosofia e religião. Aqui, por moral, é religião. São 3 aspectos. Então, a doutrina espírita não é uma religião, é religião, ciência e filosofia. Você tem claramente os 3 aspectos. Tanto é que, próximo, por favor, do livro dos Espíritos, a seguir sai 4 livros. Então, com o livro dos Espíritos, é o que a gente chama de Pentateuco. É o Pentateuco. São 5 livros, né? Na primeira, segunda e terceira parte sai a Gênese, que é ciência pura. Dali sai, da segunda parte, sai o livro dos médiuns. Livro dos médiuns, o que é? Um manual. Manual de quê? Comunicação entre os 2 planos, encarnado e desencarnado. São livros médiuns. Depois da terceira parte, sai o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda aqui quarta e sábado, sempre. O que é isso? As leis de Deus, né, trazidas através das parábolas e dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, junta os ensinos de Jesus, suas parábolas, seus ensinos, sobre uma visão da doutrina espírita. E depois vem o livro Céu e o Inferno. Né? Então, a gente vê aí, em 68, a Gênese foi a última. Então, a gente vê que foi de 57 a 68. 11, 12 anos aí que ele colocou tudo aí, né? Publicado. Próximo, por favor, Ana. Né? E aí? Então, que tem a ver a obra de Kardec, né? Que a partir do livro dos Espíritos a gente passa a chamar o Hipólito de Allan Kardec, né? Com a atualidade. Esses livros aí, vocês são tudo 150 anos, ou está batendo em 150 anos. Né? Ele ainda é atual? Serve para alguma coisa no nosso dia a dia, gente? Né? O que trata as 4 partes? Você colocou ali, mas o que fala? Vamos lá, então. Próxima, Ana Lúcia. Sim, parte primeira, das causas primárias. 4 capítulos. Deus, provas da existência de Deus, que deveria estar com letra maiúscula, eu botei minúscula, sem querer. Atributos de Deus, panteísmo, essa teoria de que existem vários deuses, ok, vale, mas tem que ter um acima. Quem criou tantos deuses? Né? Mas leia, estuda, espírito e matéria, espaço universal, formação dos mundos e seres vivos, fala do povoamento da Terra, como é que rolou, como é que começou, da questão do Adão e Eva,
né? Diversidade das raças, pluralidade dos mundos, não só mundos habitados, mas dos mundos. E é óbvio que tem, gente. Deus ia criar isso tudo, esse universo lindíssimo, que no interior você consegue ver bem à noite, com as estrelas, com cada constelação, você fica, uau! Né? Só para a gente olhar, mascar capim, que não deve, porque tem bactéria, mas tudo bem, outra questão, e olhar. Não, gente, tem muitos outros planetas iguais, diferentes da Terra, zilhões, né? Seres orgânicos, fala de vida e morte, inteligência e instinto. Aí entra a questão do ser humano e do animal, por exemplo. Próximo, por favor. Parte segunda, 11 capítulos. Demais. Fala dos espíritos, da desencarnação dos espíritos, ou seja, quando aqui na Terra eu desencarno, deixo o corpo, mas a minha vida continua. Reencarnação, não rola só uma, porque como que uma Deus já quer que eu seja perfeito? Impossível, gente. Isso é que seria contra a misericórdia divina. Então, pluralidade, temos várias, tivemos e, do jeito que a carruagem anda com a gente, vamos ter muitos ainda, né? Da vida no mundo espiritual, como que é a vida no mundo espiritual. Aí, depois desse Pentateuco, abriu porta para, através da mão abençoada do Chico Xavier, a gente ter outras obras complementares, falando, por exemplo, do mundo espiritual, aquela série de 13 livros do André Luiz, por exemplo, ou do Divaldo, da psicografia do Divaldo, da sequência de livros do Manuel Filomeno de Miranda, mostrando os bastidores do mundo espiritual, da emancipação da alma, na hora do sono do corpo físico, temos o chamado desdobramento natural, não é mediúnico, é natural. Eu durmo, deixo o corpo. O que eu faço, Conceição? Você escolhe, fica sentada ali do lado da cama, vai acordar todo quebrado no dia seguinte. Tem uma aulinha dessa que a gente passa para as crianças e jovens da mocidade, né? Ou você pode ir para um lugar bacana, você vai exuperir, você está onde seu coração está. Né? Emancipação da alma. Influência dos espíritos no mundo corporal. Sintonia. O Gustavo trouxe recentemente essa palestra diretamente de São Paulo. Sintonia. Estamos imersos com os espíritos desencarnados entre nós. Segundo Chico, a gente sempre fala isso aqui, para cada um encarnado que chegava na casa espírita, Chico via pelo menos, na média, 15 desencarnados. É natural, gente. Tem gente que desencarna e acha que a vida continua e fica por aqui. Não tem nada de misterioso, e aqui fica muito claro. Trabalho e missão dos espíritos, daqueles espíritos que já, wake up, little Suzy, que acordaram, que despertaram, que percebem que eu tenho que ser produtiva aqui e produtiva lá, que a vida continua, não tem tempo a perder, né? E fala também do reino mineral, animal e vegetal. Maravilhoso. Próximo, por favor. Leis morais. Pega todas as leis morais. E é daí que sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, todo baseado aqui no trabalho de Jesus na Terra. Né? As várias leis morais. Próximo, por favor. 12 capítulos, hein? Vocês veem que tem um peso bacana. Por que será? Como diria a Cíntia, que faz palestra aqui. Né? Quarta parte das esperanças e consolações. Aleluia, Senhor. Aqui cai por terra, gente, a questão de céu, purgatório e inferno. Graças a Deus, tirando, lavando da gente aquela palavra que a gente está tentando não usar mais, culpa, vamos trocar por responsabilidade, né? Porque era muito triste até então, gente. Qual era o conceito? Morreu, não tem que ver, céu, purgatório ou inferno. Vai ficar lá até quando? Meu filho, lá de eterno. E a gente vê que não. A gente tem chance de voltar, de refazer. Às vezes a gente vai desencarnar com alguns desafetos. Queira Deus que não, né, gente? Que olha o livro de história. Olha os desafetos que a gente já deixou nas outras encarnações para trás. Né? E ainda mais desafeto. Mas vai que ocorra, né?
nós temos novas oportunidades de estarmos com esse desapego, de fazer diferente quando estiver com ele, numa nova oportunidade. Aonde? No mundo dos espíritos, ou quando a gente reencarnar juntamente, próximo a ele, né? Olha, penas e gozos terrestres, fala da felicidade, da infelicidade, perda de entes queridos, quem não sente? Né? Gente, que coisa boa saber que um ente querido nosso, né, desencarna, deixa o corpo e pode ser acolhido, gente. Ah, mas ele era muito problemático. Gente, a gente surpreende, vamos orar. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ficou um tempão no umbral. Como que saiu? Mamãe. A mãe dele, na última encarnação, orava, até que conseguiu tirar ele daquela situação e foi conduzido, né, para o Nosso Lar. Também ele teve que querer, mas os espíritos do Nosso Lar, toda vez que passavam perto dele, já ficavam ajudando para ver se ele tomava consciência e resolvia deixar aquele estágio. Gente, coisa boa. Decepções, quem não? Atire a primeira pedra. Decepções na Terra, ingratidões, afeição destruída, antipatias, temor da morte, desgostos da vida, suicídio, gente. Suíça, inclusive, continua sendo... Quando eu fiz vestibular em 80, 81, Suíça era topo, né? Junto com o Japão e Suécia, mas esses três países continuam. Já tem o quê? 42 anos, gente. Eu entrei na universidade. Continua com a questão do suicídio, né? Das penas e gozos futuro. O nada. Não existe o nada, gente. Não existe o nada. Não faz sentido, né? Vida futura, intervenção divina na penas e recompensa, ou seja, misericórdia divina, tudo vai ser balance, né? Check and balance, né? Vai ser balanceado, vamos botar assim, popularmente falando, na balança divina. Ai, fulano, nossa, às vezes vai chegar melhor do que você, né? Do que eu que estou criticando fulano. Por quê? Porque Deus vai pesar. Às vezes ele é uma pessoa difícil de lidar, mas tinha um coração, às vezes ele era uma pessoa humilde de coração, não era prepotente, não sei, né? Expiação e arrependimento. O que é expiar? O que é se arrepender? Deus cobra tudo da gente? Ah, não, ó, Conceição pintou e bordou, rebordosa. Próxima encarnação vai vir tudo. Não! Está lá no Evangelho, que saiu daqui a informação dessa quarta parte. Oi, Ana. Saiu da quarta parte. Não, não é assim. O Evangelho diz que a maioria das dificuldades que a gente passa hoje não é Deus que me impôs de outras vidas. Ele vai dando uns golinhos, que ele é todo justiça, bondade, gente, amor. Ele não é igual a gente. A nossa lupa não é igual a de Deus, gente, esquece. Né? O que acontece? A maioria das nossas dificuldades, segundo os Espíritos, somos nós que arranjamos nessa mesma encarnação. Devido a quê? Escolhas equivocadas. Então, antes de botar... Espírita adora, né? A gente bota tudo lá para trás, não quero saber. Ah, estou passando por isso, foi da outra vida. Foi da outra vida. Nada para a gente, né, Cíntia? É dessa vida. Tudo é da outra vida. Não é verdade. A gente sabe e fica falando isso. Eu mesmo. Né? Duração das penas, futuro. Quanto tempo eu vou pagar pelos meus erros quando eu desencarnar? Quanto tempo eu vou ficar no umbral? Quanto tempo eu vou ficar numa colônia espiritual? Quanto tempo eu vou ficar no nosso lar? Tudo não tem tempo definido, gente. Tudo é negociável com a sabedoria divina, gente. Depende de mim, do meu esforço. Né? Paraíso, inferno e purgatório, mostrando que nada disso não faria sentido, gente. Né? Então, a gente pega essas 4 partes do Livro dos Espíritos, que sintetiza toda a doutrina espírita, porque os outros 4 livros do Pentateuco, o Pentateuco, os 5, é a base da doutrina, mas esse aqui é de onde saem os 4. Então, a gente pega e vê que é mais atual do que nunca, ainda. Porque nós ainda precisamos disso aqui para começar a fazer o quê? A mudar
a nossa forma de ver o mundo. Esse livro abre a cabeça da gente. Ah, Conceição, mas eu não quero me tornar espírita. Uai, como cunhou o Leon Denis, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Esses dias eu estava numa ótica. Aí a moça acabou, por alguma razão, eu estava falando com alguém no telefone e falei Chico Xavier, que era alguma coisa da casa da pré-Chico Xavier, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, você é Chico Xavier? Eu falei, sou. Aí, sou espírita. Aí ela, eu sou muito católica, mas eu adoro esses negócios de Chico Xavier. Ai, é muito interessante, né? Reencarnação. E começou a falar. Meu queixo caiu, porque tinha coisa que ela já sabia mais do que ela tinha parado para pensar melhor do que eu. E ela é católica, ela vai à igreja toda semana com a família, né? Aí, na outra semana, eu estava no supermercado. De novo, devia estar falando alguma coisa com alguém, escapou, porque Chico Xavier não tem muito como esconder, que é a casa da pré Chico Xavier. Aí a moça esperou acabar de falar, a moça do caixa, né? Virou, foi sábado agora, virou para a gente e falou assim, Chico Xavier, a gente é... Né? Achando que, assim, olha como a gente já também tem preconceito. Falei, deve ser católico. Não, primeiro ela descobriu o meu nome, Conceição. Ela, nome de santa. Aí eu pensei, católica. Santa católica. Aí eu falei, ei, Aparecida. Ela, abençoada, hein? Falei, porque minha mãe me sanduichou. Então, a senhora da Conceição é Aparecida, para ver se eu dava certo nessa encarnação, né? Porque o nome desse, olha o tamanho da pessoa, né, gente? Imagina no exterior trabalhando com um nome desse, né? Mas tudo bem. Aí tudo bem. Aí eu vi assim aí eu, preconceito católico, falando das santas católicas, né? Aí ela ouviu alguma coisa que a gente falou da Casa da Prece. Aí ela, Casa da Prece, a gente é... Aí antes que ela perguntasse, eu falei, Chico Xavier, a Casa da Prece, Chico Xavier. Ela, eu adoro isso. Falei, o quê? As cartinhas. Ai, gente, que cartinhas? Tem cartinhas, porque tem uma pessoa da minha família que faleceu, eu gostaria tanto de receber uma cartinha. Gente, tadinha, eu saía lá, lacrimejava, fiquei com muita peninha. Aí eu falei, não, mas você pode falar, saber como ela está. Ela falou, como? Eu falei, ora muito, que uma hora os bons espíritos, Jesus vai fazer com que você saiba como ela está. Aí ela falou, eu orei 3 meses. Eu falei, e aí? Um dia eu tive um sonho com essa pessoa, ela saiu, escorria lágrimas, a fofa. E eu falei, você acordou bem? Ela falou, acordei com uma paz. Eu falei, então está ótimo. Esse foi o recado que Jesus te passou. Chegou até você, tá vendo? Não precisou da cartinha. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, essas ideias... gente, a maior parte das cadeiras escuras, pretas da Casa da Prece foi dado por um pastor lá de São Gonçalo, evangélico, quando a gente fundou a casa. Porque a advogada dele era da Casa da Prece, ajudou a gente no início, né? Uma das fundadoras nos ajudou bastante, começou a fazer campanha para coletar, para a gente poder comprar as cadeiras. E ela vai e pede para ele, que é uma pessoa que tinha uma condição financeira bacana, um empresário. Aí ele vira e fala, não quero, porque você sabe, eu sou evangélico. Aí virou o rosto e foi-se ela. Aí, não, espera aí. Aí ela voltou, sabe de uma coisa, eu assisti o Nosso Lar, eu sou evangélica, mas vai que existe mesmo esse tal de umbral em Nosso Lar. Toma, eu vou dar aqui, está aqui o cheque, eu deposito e compro as cadeiras. O que a gente está querendo dizer com isso, gente, é que tudo isso que está aqui nesse livro, que é a base, né? Daí saem os outros 4 livros, isso aqui faz parte da nossa vida. Não tem nada aqui que não faça parte da nossa vida. Então, não é para as outras religiões começarem a fazer reunião igual a nossa. A maior prova disso é o livro Cartas de uma Morta, né? Segundo livro psicografado, tipo, pequenininho. Gente, vocês têm que ler, tem para download na internet, for free, de graça. Tá? Ele é fininho, conta a vida da mãe do Chico Xavier no mundo espiritual. E, gente, espírito de altíssimo... Estava em Nosso Lar? Pensando, não, estava muito acima. Vai olhar. Muito acima, naquela época já do Nosso Lar. E quando anoitecia, dava 6 horas lá na região que ela estava, que ela sentia, ela ia orar. Aonde? Numa capelinha para Maria de Nazaré.
Por quê? Porque na Terra ela tinha professado esse rito católico de orar perante uma imagem, ajoelhar. Então, não é isso que está em questão, o formato. Tem gente que gosta do culto católico, outro protestante, outro judeu, outro muçulmano, como o Estevão falou aqui na semana passada, que daqui um dia já vai estar no YouTube, islâmico, que seja, gente. O importante é a essência do que a gente tira desses capítulos para a nossa vida. E gostaria, para a gente finalizar, não estourei demais, que nós temos o estudo, inicia todo ano, né, Sandra? Em março, aqui na Casa da Prece, né? Desde que abrimos a casa, nós temos o curso, sim, do Livro dos Espíritos. Ah, Conceição, mas é muito profundo. Para isso, a gente tem um curso, primeiro, para quem não sente que tem o mínimo de conhecimento para já pegar os Espíritos, que é a introdução à doutrina, que é o que está aqui de uma forma mais resumida, né? E depois temos o Livro dos Médiuns, etc. Gente, então isso que a gente queria trazer. Kardec, mais atual do que nunca, no momento em que a própria OMS diz a Terra está passando por uma outra pandemia. Pandemia agora é ansiedade e depressão. As pessoas estão, infelizmente, sem rumo, sem o que seguir. As ideias estão se perdendo. A própria rapidez, o que a gente está vendo, não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial, de pessoas famosas, né? Porque a gente só fica sabendo dos famosos. Nós, os anônimos, ninguém, né? A gente não fica sabendo. Os famosos deixando as redes sociais, porque é muita informação, não é que a gente tenha que deixar, mas tem que saber usar. E isso somado às nossas dificuldades emocionais, financeiras, pós-pandemia, o mundo é outro. As crianças que estão chegando, eu oro muito desde já por aqueles que vão ou já têm bebês, porque você não reconhece neles você vem de uma geração. Pode ser assim, 2, 3 anos de diferença, já vem uma outra criança extremamente inteligente, com muitas demandas, inclusive emocionais, como a gente está vendo no próprio mercado de trabalho acontecendo, né? Então, sim, a obra de Allan Kardec, esse Pentateuco, é mais atual do que nunca. Se você tem condições de baixar for free, a gente usa muito a editora da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, tem de graça, download, comece a ler. Se não entender, procura uma casa espírita no que vem e se matricule, vai estudar, vai analisar. Vou me tornar espírita? Não, gente. Vou abrir a minha mente. Bom, gente, que esse espírito sábio continue abençoando a Casa da Prece Chico Xavier nesses 10 anos de casa. Agradecer o carinho de todos vocês, do virtual que estão conosco já há alguns anos, desde o início da pandemia, né? E que estão chegando na Casa da Prece mais recentemente, que a gente reabriu ao público presencial. Obrigada, boa noite.